Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, professora Kelly de Biologia. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo com Introdução ao Estudo da Célula, Citologia. Mas antes, já gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal JAF Conecta, curtir os vídeos, comentar, compartilhar. É muito importante que outros alunos tenham acesso a esses conteúdos. Vamos ao nosso assunto de hoje. Citologia. Citologia é a área da biologia que estuda a célula, no que diz respeito à sua estrutura, seu funcionamento. Esse termo ele vem do grego, que significa citos, célula, logos, estudo da célula. Mas o que é célula? As células são unidades funcionais e estruturais básicas dos seres vivos. Aqui nós temos três imagens, né? A primeira imagem são de células bacterianas, a segunda, célula vegetal, e essa, algumas células animais. Nessa aula de hoje, nós iremos conhecer sobre a história da citologia, iremos conhecer as diferenças entre células procarióticas e eucarióticas, os formatos diferentes de células, termos e algumas curiosidades. Vamos falar um pouquinho agora sobre a história da citologia. Hans e Zacharias Janssen foram pai e filho que trabalhavam nos anos de 1590 no ramo das lentes. Eles inventaram um pequeno aparelho com duas lentes e chamaram de microscópio. Isso foi um marco para a história, pois a partir de então foi possível analisar um mundo até então não conhecido. No século XVII, um outro holandês, Leeuwenhoek, ele era um vendedor de tecidos e costumava analisar as tramas dos tecidos usando lentes, né? Ele construiu microscópios de apenas uma lente, na qual ele fazia análises. Numa dessas análises, ele identificou um micro-organismo. E a partir de então, ele aguçou a sua curiosidade e passou a analisar outros corpos, fluidos como sangue, sêmen e outras estruturas. E aí ele costumava desenhar essas estruturas e foi então que ele foi um dos pioneiros, né, nessa área de analisar esse mundo microscópico. Em 1665, Robert Hooke, ele observou espaços vazios em uma cortiça. A cortiça é uma rolha, aquelas rolhas de garrafa. Então, ele tirou um filamento, na verdade, isso é um tecido vegetal, e ele observou, como vocês podem observar nessa imagem, alguns compartimentos vazios. Esses compartimentos, esses espaços vazios, ele chamou de célula, que significa justamente isso. Como eram muito pequenos, ele usou o diminutivo. Foi aí que surgiu pela primeira vez o termo célula. Então, esse termo célula surgiu com Robert Hooke. E aí, a partir de então, foi possível se determinar, se observar de maneira mais atenta, e aí podemos chegar ao que nós chamamos hoje de teoria celular. A teoria celular, proposta por Theodor Schwann em 1839, com a ajuda de Matthias Schreiner, que analisaram os vegetais e analisaram os animais e observaram que entre esses seres vivos eles eram constituídos por células. E aí eles definiram a teoria celular que diz: todos os seres vivos são constituídos por células, as unidades básicas da vida. Toda célula provém de uma pré-existente, ou seja, uma célula origina uma outra célula. Então, essa teoria celular é o que nega, por exemplo, a existência, a consideração de vírus sendo seres vivos. Por quê? Porque, de acordo com a teoria celular, todo ser vivo é formado por célula. Os vírus não são formados por célula. Por isso, até hoje, existe essa discussão se vírus é considerado ser vivo ou não. A microscopia ela foi um grande marco na história dessas descobertas desse mundo até então desconhecido. Existem dois tipos de microscópio. O microscópio óptico, que é utilizado feixes de luz, tem uma resolução até 2.000 vezes, enquanto que o microscópio eletrônico ele utiliza feixes de elétrons e a sua resolução é até 100 milhões de vezes maior do que o microscópio óptico. Portanto, ele vai trazer imagens mais precisas, imagens mais detalhadas. Aqui a gente tem uma imagem de um microscópio óptico. Esse microscópio óptico, ele permite aqui imagens de maneira mais superficial. A gente tem aqui a imagem de uma célula vegetal, da cebola, e aqui também a gente consegue identificar os cloroplastos, que é uma organela que tem como função realizar a fotossíntese. Aqui a gente tem a imagem de um microscópio eletrônico, ele é bem mais moderno,
E aqui a gente percebe duas imagens, né, que nós temos aqui a imagem de uma célula também, só que observem a diferença, que aqui eu tenho uma célula vegetal, eu consigo ver, por exemplo, a parede celular, consigo ver o citoplasma, que é todo esse espaço mais claro, e aqui no centro eu consigo ver um ponto em mais detalhe, mais destaque, que é o núcleo. Aqui, com a imagem de microscópio eletrônico, eu já tenho uma imagem mais detalhada. Podemos observar, por exemplo, aqui o núcleo, observamos aqui algumas organelas, imagens que a gente não consegue ver, por exemplo, aqui com o microscópio óptico. Então, a gente percebe essa diferença. Outros microscópios ópticos, aliás, eletrônicos, mais recentes, têm uma imagem ainda mais detalhada, mais colorida, como a gente pode observar aqui com essa mosca, né? Essa imagem aqui bem, realmente, cheia, bem rica de detalhes. Quanto ao número de células, né? Os seres vivos, eles são classificados em dois grupos. Os grupos dos unicelulares e o grupo dos pluricelulares ou multicelulares. Unicelulares são seres que são formados por uma única célula. Aí a gente tem aqui 3 exemplos. Os protozoários, alguns tipos de fungos e bactérias, né? São todos unicelulares, ou seja, um ser vivo formado por uma célula. Já aqui a gente tem um grupo dos pluricelulares. Pluricelulares são seres formados por muitas, né, por várias células, como é o caso dos animais, dos vegetais, outros tipos de fungos, outros tipos de seres, como por exemplo as algas, todos vão ser aí considerados pluricelulares. Nós, né, enquanto seres humanos, nós temos em média 60 trilhões de células no nosso corpo. Né, fora as bactérias, juntando aí com outros seres, né, que vão fazer parte também do nosso corpo. Então, nós temos aí um grupo grande de células, né, que a cada dia algumas células vão morrendo e outras vão sendo substituídas. Quanto ao formato das células, quanto à forma das células, a gente tem aqui alguns tipos. As células ovaladas, como é o caso aqui desse tecido epitelial, discoides ou esféricas, né, que são as hemácias, fusiformes, alongadas como as células musculares, células estreladas, por exemplo, nós temos aqui o neurônio, bastonetes, cocos, espirilos, bacilos. Então, a gente tem uma grande variedade no formato das células que também tem relação com a função que essa célula exerce. Quando nós formos estudar os tecidos, nós vamos ver que a forma da célula também tem relação com a função que ela desempenha no corpo daquele ser vivo. Quanto aos tipos de células, nós temos 2. As células eucarióticas ou eucariotas e as células procarióticas. Células procarióticas, esse termo proto vem de primitivo, cário, núcleo, onto e sei. Então, procariontes são seres que possuem células procarióticas, óbvio, né? Mas as células procarióticas, observem que ela é bem mais simples do que as células eucarióticas. Células eucarióticas, esse termo eucariontes vem de eu, verdadeiro, cário, núcleo, onto e sei. Seres com núcleo verdadeiro. Então, a gente observa que, visivelmente, já existe uma grande diferença, né, entre essas duas células, que a gente pode observar melhor aqui. Então, observe as diferenças entre as células procariontes e eucariontes. Primeiro, a estrutura dessas duas células já trazem, né, algumas diferenças. Primeiro, a gente percebe que essa célula eucarionte, ela parece ser bem mais complexa do que essa célula procarionte. Segunda diferença, as células procariontes, elas não têm um núcleo definido. O que é um núcleo, né? A gente vai ver daqui a pouco que as células, elas têm 3 partes principais: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Nas células procariontes, elas não vão ter essa delimitação do material genético, ou seja, a gente não vai ter a carioteca ou membrana nuclear. E isso faz com que o material genético ele fique disperso no citoplasma, diferente aqui na célula eucarionte, em que ele está basicamente, em sua maior parte, concentrado no núcleo da célula, né, delimitado por uma membrana, carioteca. Outra diferença é justamente a ausência de organelas membranosas. Observem que nessas células eucariontes eu tenho várias estruturas, né, que eu vou chamar de organelas, cada uma desempenhando uma função. Já aqui na célula procarionte a gente não vai ter essas organelas membranosas, no máximo alguns ribossomos.
Ausência de citoesqueleto. Nas células procariontes não tem uma estrutura de filamentos, como a gente vai observar nas células eucariontes. O citoesqueleto são microtúbulos, microfilamentos, que têm como função ajudar na sustentação e na organização das organelas. Então, essa estrutura, esses filamentos, eles é ausente nas células procariontes e presente nas células eucariontes. Onde nós podemos encontrar células procariontes? Ano que vem, vocês estudarão os 5 reinos: reino Monera, protista, fungi, planta e animalia. Desses 5 reinos, somente o reino Monera, que é o reino das bactérias, são providos de células procariontes. Todos os outros reinos, todos os outros seres vivos, eles vão ter células do tipo eucariontes. Dentro das células eucarióticas, nós temos 2 grupos que se destacam, que é célula animal e célula vegetal. Vamos observar essas 2 células para perceber as principais diferenças entre elas. Primeiro, nós temos aqui uma célula animal, né? A gente percebe que eles vão conter aí todas as estruturas, né, bem semelhantes, como, por exemplo, as organelas, a complexidade, o núcleo definido, a gente percebe aqui. Porém, existem algumas diferenças que a gente precisa levar em consideração. Primeiro, observando a célula vegetal, a gente percebe que existe aqui uma estrutura verde em destaque, mais espessa. Essa estrutura é chamada de parede celular. Ela é constituída de celulose e ela é ausente na célula animal. Enquanto que na célula vegetal, ela possui esse destaque e tem como principal função dar uma proteção e um controle da perda de água, né, dos vegetais. Outra estrutura também que é ausente na célula animal são os cloroplastos, que é essa organela, essa estrutura aqui, que tem como função fazer a fotossíntese, né? Ela absorve a energia solar e converte isso em matéria orgânica no processo de fotossíntese. Estudaremos isso posteriormente. Outra estrutura de destaque é a presença do vacúolo maior. Essa bolsa, como vocês podem observar aqui, ela também existe na célula animal, só que num tamanho menor, com funções mais discretas, enquanto que na célula vegetal ela tem uma função bem mais aparente. Outra estrutura também que é ausente na célula agora, né, vegetal e presente na célula animal são os centríolos. Centríolos são essas estruturas que têm como função auxiliar no processo de divisão celular. Estudaremos isso também posteriormente. Quanto à estrutura das células, basicamente uma célula é formada por 3 partes. A membrana plasmática, que é essa membrana, essa estrutura, essa película fina que envolve e delimita o espaço da célula, ela dá à célula a proteção, a estrutura, o formato e também controla o que entra e o que sai da célula, por meio de uma permeabilidade seletiva. Outra estrutura também é todo esse espaço que compreende esse núcleo celular e também a membrana plasmática. Então, todo esse espaço aqui, ele é composto por organelas, pelo citosol, né, que é um líquido gelatinoso que está dentro dessa parte, e ela tem a função de desenvolver todas as funções da célula. Outra estrutura é o núcleo, né, que é uma estrutura presente em destaque nas células eucarióticas. Na célula procariótica, a gente não vai ter ele delimitado por uma membrana, que é a carioteca, porém vai existir o material genético. Essa estrutura, ela tem como principal função controlar as atividades celulares. E, para finalizar a nossa aula, vamos aqui a uma curiosidade, né? Qual é a maior e a menor célula do corpo humano? A gente vai ter aqui como resposta o espermatozoide como menor célula do corpo humano e a maior célula, o óvulo, né? A gente pode perceber essa imagem, né, que ela retrata bem. Então, com isso, nós encerramos a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido. Até o nosso próximo encontro.